Deus que Ele fale ao teu coração, que Ele quebre as cadeias, que Ele ministre a tua vida, que eu desapareça, que eu diminua e que o Senhor apareça na minha vida. Não tenho necessidade de aparecer hoje, nunca, mas que o Senhor fale a você. Eu sei que Ele veio aqui para falar ao teu coração, tá bom? Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça. Quero fazer uma oração contigo em nome de Jesus. Você em casa também, me ajude, ore por mim. Ora para que eu diminua hoje, que eu desapareça, mas que seja revelado ao teu coração a palavra de Deus. Uma palavra que venha em contra a tua vida, que mude os teus pensamentos, que quebre cadeias, que ministre o teu coração. É a palavra de Jesus, é a boa palavra do Senhor, que ela entre e ela penetre a divisão da nossa alma e do nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, que todo intento contra a palavra de Deus, que toda necessidade, Senhor, de altivez de espírito, que todo pensamento contrário, toda barreira, toda dificuldade, que tudo o que impede, Senhor, os teus filhos de entenderem e serem ministrados pela palavra de Deus, que o Espírito Santo agora penetre ao meu coração, ao nosso coração, ao coração da tua igreja e ministre, Senhor, a tua palavra. Viemos aqui ouvir ao Senhor, há uma expectativa no nosso coração. Queremos ouvir a voz de Jesus, queremos ouvir a voz do Senhor hoje, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa fazer tudo que o Senhor tem liberdade para fazer hoje através do teu Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua rica e poderosa palavra. O povo diz amém. Bem, eu escolhi um tema para essa mensagem. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1 ao 24. Quais são as armas que nós devemos usar? Pensando nisso, eu escolhi esse tema. E esse tema tem muito a ver com a nossa vida diária, com as nossas batalhas, com as nossas guerras. Tem muito a ver com o que nós passamos. Enquanto você acha, abra um pouquinho a luz, a iluminação para o pessoal achar o texto. Alguém que tiver... Saque seu smartphone, saque sua Bíblia. Fique à vontade. O que você tiver aí, você dê uma olhadinha para que possamos ler a palavra de Deus. Amém? Bem, diz assim a palavra no versículo 1. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns deles e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão da além do mar da Síria, eis que Azon, Tamar e En-Gedi. Então Josafá temeu-os e pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum em toda Judá, e Judá se assentou a pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé da congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não é tu Deus dos céus, pois és dominador do povo de Israel, e não é deste da semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário, e o teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier a espada, juízo, peste, fome, e nos apresentarmos diante da casa do Pai, pois o teu nome está nesta casa, e clamamos a ti da nossa angústia, e tu ouvires e os livrará. Agora, pois, os filhos de Amon, e os filhos de Moabe, e os filhos da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vieram à terra do Egito, mas delas se desviaram e não destruíram. Eis que dão um pago a vir, para lançar-se-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus, porventura, não julgarás, porque não nos há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que nós fazemos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E toda Judá estava diante do Senhor, da congregação de Zacarias, Jaziel, filho de Ebenias, Bisael, Milaías, Matanael, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos de toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e toda rei, e o rei de Judá, assim o Senhor diz: não temais, nem assustais por causa dessa grande multidão, pois nessa peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, e achareis o fim deles diante do deserto de Seruel.
Nessa peleja não tereis que pelejar, mas estai de pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá. Jerusalém, não temais, nem assusteis. Amanhã sairei em encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levaram os levitas, filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, e louvaram o Senhor, Deus de Israel, e de voz alta. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, e pôs em pé em Josafá, e disse: ouvi, Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor seu Deus, e estareis seguros. Credes no Senhor e prosperareis. E aconselhou-se o povo, ordenou cantores, e o Senhor louvaram a majestade santa, saindo diante armado, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo começaram com júbilo e louvor. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, e dos filhos de Moabe, e dos filhos de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e Moabe levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para destruir e exterminar, e acabando com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir. Entretanto, Judá, a atalaia do deserto, olharam a multidão, e eis que eram como corpos que jaziam a terra, e nenhum escapou da terra. Amém? Um pouco longo, mas eu precisava ler esse texto com vocês. A palavra de Deus diz que, eu quero contar essa história, eu quero entrar nesse texto para contextualizar tudo que nós vamos viver, aprender e falar sobre isso. Existem algumas vezes que acordamos e pensamos o seguinte: existe uma guerra, existe uma batalha, existe uma luta, existem coisas acontecendo e nós precisamos estar atentos, apercebidos. Existe uma batalha acontecendo, e essa batalha aqui é física. Josafá é filho de Asa. Josafá é aquele rei que depois de Asa andou nos caminhos do Senhor, não assentou conselhos dos balaíns e nem se prostituiu, mas serviu o Senhor em integridade e fidelidade. Mas agora vem os 3 reis contra ele, e agora do nada ele fica desesperado, porque mandam notícia dizer: olha, Josafá, vai vir 3 reis contra ti. Os reis vão vir e vão tentar te desbaratar, vão tentar lutar contra ti. E ele não tinha força bélica para poder enfrentar aqueles reis. Ele não tinha força necessária para poder enfrentar aqueles reis. Mas eu não quero ficar atento ao poderio bélico, mas eu quero entender, eu quero compreender, eu quero trazer para a nossa vida. A nossa palavra, a palavra de Deus, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores das trevas. Existe uma luta espiritual acontecendo, existe uma batalha, uma guerra, e essa guerra só pode ser vencida com algumas armas, e essas armas Josafá empregou com muita propriedade, porque isso saltou o meu coração. Josafá, com muita habilidade, com muita sabedoria, ele usou de armas poderosas em Deus, armas que são poderosas e devem ser usadas em todo o tempo, quando estivermos passando por dificuldades, lutas, enfermidades, ou qualquer outro tipo de batalha, porque somos a igreja do Senhor, vivemos uma batalha, vivemos uma guerra, e essa guerra é uma realidade. Nós não podemos estar distraídos, desatentos, desapercebidos. Existe uma guerra espiritual acontecendo, e essa guerra só se ganha usando as armas corretas. Josafá, ele pega e entende. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para que nós possamos caminhar nesse texto, ou trazer mais clareza para a sua vida, é que Josafá, ao receber a notícia de que havia reis vindo contra ele, que havia batalha vindo contra ele, eram 3 reis se levantando, reis poderosos, reis que já estavam dominando a terra há muito tempo. Josafá, quando se levanta aqueles reis, o que acontece com Josafá? Josafá sente medo, e a primeira coisa que nós temos que entender, que o medo paralisa. O medo, ele tem a possibilidade de nos fazer parar em qualquer empreitada. Às vezes paramos de caminhar, paramos de crer,
paramos de acreditar, porque o medo se instala no nosso coração e a dúvida vem, porque o medo permeou o meu coração, o medo me cercou, e agora o que eu vou fazer? Isso aconteceu com Josafá. A Bíblia fala que Josafá sentiu medo, teve temor, ficou apavorado. Pensa bem, ele acorda de manhã, ele recebe a notícia, e após receber a notícia, sabe o que acontece? Ele pensa bem, eu vou ser destruído, o meu povo vai ser destruído, tudo que eu tenho vai ser destruído, porque esses povos não têm misericórdia, eles não pensam em nada, eles vão vir e vão querer me destruir. Mas Josafá tinha uma coisa, Josafá tinha uma certeza, Josafá tinha uma arma poderosa, que era buscar o Senhor. Nós temos que entender que todas as vezes que nós nos sentimos pensando em parar, com medo, estabilizados por causa da paralisia do medo, temos uma arma poderosa, e essa arma está em olhar para Jesus, olhar para o Senhor, buscar no Senhor, porque essa arma vai garantir vitória. Vemos que Josafá, a palavra de Deus diz que ele sentiu medo, e ao sentir medo ele pensa, o que farei? O que há de ser de mim? O que vai acontecer agora? As perspectivas vêm ao coração de Josafá, e ele agora fica paralisado, diante de uma situação, diante de algo que acontece, de algo que se levanta, e ele fica pensando, o que farei eu? O que farei? Ele se apresentou diante do Senhor, amém? Quando não temos o que fazer, meu amado, se apresentamos, primeira coisa é apresentar-se diante de Deus. A primeira coisa não é procurar conselho com A, com B, com C. Não é buscar conselho, mas é se apresentar a Deus. É buscar o Senhor, é se apresentar na presença de Deus, para que o Senhor comece então a dirigir a nossa vida e dirigir os nossos passos. Porque a busca ao Senhor, ela tem vitória. A busca a Deus, ela traz benefícios. E Josafá no capítulo 20, capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 2, versículo 3, fala assim: então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor. Diga comigo, ele temeu, mas pôs a buscar o Senhor. Quando se teme, a primeira coisa é buscar em Deus, é confiar no Senhor. Ele entendeu no coração dele, olha, é o melhor lugar para mim estar agora, com medo ou não, é estar na presença de Deus. É entender que o meu coração é do Senhor. Ele pode estar temeroso, ele pode estar preocupado, a minha mente pode estar turvada, mas se eu colocar esse temor na presença de Deus, tudo vai mudar. Nenhum indivíduo está sendo isento de acontecer contrariedade na sua vida, inimizades, dificuldades, conflitos. Josafá foi surpreendido naquele momento inesperado por uma notícia. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir dificuldade. E qual é a postura de Josafá? O que ele pensava naquele momento? De desespero, de desconforto. Os militares estão vindo, há um confronto bélico acontecendo, pois o meu contingente é muito pequeno, é menor do que o que vem contra mim. O que está havendo? O que vai ser de mim? Os meus inimigos são ferozes, eles não têm misericórdia. O que ele entende? Ele entende que existe um lugar seguro. O esconderijo do Altíssimo é a nossa proteção. Há um lugar santo em que é a presença de Deus, onde somos guardados de todos os males. Onde somos guardados é buscar no Senhor, entender que em Deus estamos seguros. Josafá entende isso, ele busca ao Senhor, ele não vai para lá, não vai para cá, não busca. E eu quero fazer um adendo. Há um tempo atrás, Josafá se aliou a Acabe para ir para uma guerra. Acabe era aquele rei de Israel que estava associado a uma mulher chamada Jezebel. E Acabe, por causa dessa mulher, ele pereceu e houve uma dificuldade. Mas o que houve? Josafá foi buscar conselho com Acabe. Foi buscar conselho no lugar errado. Agora não, ele busca no Senhor. Ele busca em Deus. Quando nós buscamos no Senhor, nós encontramos conforto, consolo. E agora ele vai vencer, sabe por quê? Porque ele busca em Deus, no Senhor. E ele tem um entendimento. Peraí, eu vou buscar no Senhor. Pode vir todo o meu medo, todo o meu temor contra mim. Mas eu sei que
o conselho que eu vou buscar vai ser em Deus. Veja bem, ele entende isso. Vejamos a reação e a atitude na oração e a vitória quando ela ocorre, quando nós estamos focados, buscando e entendendo que o melhor lugar para buscar nas adversidades, nos problemas, nas coisas que são contrárias à nossa vida, é na presença de Deus. Essa é a primeira arma, é a presença do Altíssimo, é a presença do Deus Todo-Poderoso. É a presença dele que você tem que estar. Você tem que garantir o seu lugar em Deus. É buscando no Senhor, buscando em Jesus, buscando na presença de Deus. Isso que vai te garantir vitória, meu amado. Josafá, ele não pensa duas vezes, ele apregou um jejum. Ele fala, vou para a presença de Deus. O que temos vivido tem nos colocado medo, temor. Mas Josafá sabia o que fazer, ele buscava conselho aonde ele ia achar, que era no Senhor. Nós temos que achar conselho em quem, meu amado? Na palavra de Deus, no Senhor. Esse é o conselho certo para todas as coisas da nossa vida. Nós temos que achar nisso. Vejamos o que ele faz, qual é a atitude dele, o que ele entende, o que a mente dele vai. E ele diz o seguinte, depois disso, 1 e 2, os moabitas vêm contra ele, alguns neominitas, e entraram em guerra contra Josafá. Então informou Josafá um exército em Emenor, vem contra ti de Edom, e o outro lado do Mar Morto, já está ali. E ele levou Josafá a ficar temeroso. E quando ele vai tomando ciência de todo o poder bélico, olha, vai vir povo assim, assado, eles são os moabitas, eles são os hetitas, eles são um pessoal feroz. Ele vai tomando conhecimento, o coração dele se enche de temor. Mas ele pôs a buscar a Deus, ao Senhor. Ele pregou um jejum. Ele pregou a oração. Ele chama o povo para estar com ele. Ele diz, olha, agora é o momento. O Espírito do Senhor começa a agir no meio da congregação. Ele pega Judá, todo o povo, e faz uma convocação santa. Vamos nos unir em oração. Vamos buscar o Senhor. Esse é um tempo de união. Esse é um tempo de Deus. É um tempo de estarmos juntos, orando, buscando, porque o Senhor vai nos dar vitória. Nós vamos ter vitória, mas porque nós buscamos em Deus, buscamos no Senhor. É isso que Josafá faz. Ele escolhe aquele tempo para entender e buscar a Deus. Quando você estiver com dificuldade, com luta, meu amado, escolha o melhor lugar para estar. É o esconderijo do Altíssimo, a presença de Deus. Jejue e ore pela sua família. Consagre a sua vida. Consagre tudo que você tem. Se una aos irmãos e comece a orar e escolher o melhor lugar. É o lugar da oração. É o lugar de estar na presença de Deus. O Senhor escolheu para usar isso tudo. E levanta um levita dos cantores do templo chamado Jazeel, cujo nome significa Deus vigia sobre mim, Deus me guarda, Deus zela sobre mim. Esse profeta dos cantores levitas, escolhidos para ser um profeta naquele tempo onde ele se humilha na presença de Deus, ele busca ao Senhor. O significado desse nome é Deus vigia, Deus sobre mim, Deus nos guarda. Deus está vigiando a nossa vida, Deus está guardando a nossa vida, Deus está zelando por tudo. Esse levita, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza palavras de consolação divina, vindo direto do céu para aquele momento, para aquele tempo. De repente Deus está falando contigo agora. Deus vai levantar um profeta, e esse profeta é a palavra dele, é o Espírito de Deus, é o Espírito da promessa, para trazer consolo, conforto, dizendo, eis que você está recebendo a palavra vinda do Espírito, porque Deus tem vigiado sobre vós, Deus tem te guardado nas angústias, nas dificuldades, nos momentos difíceis, é o Senhor que tem te levado e tem te trazido, nos momentos da angústia, de problemas, dificuldades, é o Senhor que está com a mão sobre a tua vida. Creia nisso, meu amado, há um Espírito, e é o Espírito Santo trabalhando sobre a minha e a tua vida. Primeiramente, Deus tirou o temor do coração de Josafá.
Porque quando há a presença de Deus, quando há o Espírito de Deus falando, o coração agora não tem mais medo, o coração agora se tranquiliza, o coração agora se acalma, a mente para de ficar turbada, os pensamentos começam a ficar conexos, não estão mais perturbados, mas estão agora diante da presença do Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus, e esse profeta se levanta dizendo: Deus está cuidando de você, Deus está vigiando você, Deus está zelando por você, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou. Ele não é um Deus que foi para o céu, ficou lá e esqueceu da sua igreja. Não, Ele é um Deus que está guardando você todo o tempo, em nome de Jesus. Primeiramente Ele faz isso, e o medo do coração daquele homem vai embora. E para isso eu quero que nós venhamos aprender algumas armas espirituais. Porque se nós falamos de armas, o tema tem arma, a gente tem que falar de armas. Amém? Ele toma algumas atitudes. Ele entende que buscar a Deus era fundamental para ele. Não tem outra coisa para fazer. Quem é crente, quem é do Senhor, quem serve de Deus, tem que se entregar ao Senhor, tem que saber que Deus vigia sobre nós, que Deus nos guarda, que Deus é zeloso, que Deus tem ciúme, que Deus cuida, que Deus vela, que Deus é Deus bom, que Deus é Deus que provém todas as coisas, que Deus é um Deus que provém e traz coisas sobre nós, porque Ele é um Deus que vigia, que guarda, que a todo tempo está sobre nós, nos guardando, em nome de Jesus. Mas Josafá toma uma atitude. É isso que eu quero que você entenda. Quando nós estamos debaixo de uma adversidade, quando há uma notícia, quando há um infortúnio, quando há uma dificuldade, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar atitude. Mas a atitude certa. Muita gente toma atitude, desbarata, sai por aí, sai por aqui, faz isso aqui, para. Não. A atitude não é ir para lugar nenhum, é voltar, é estar na presença de Deus. A atitude de Josafá mais correta foi o quê? Foi buscar a Deus. Ele não foi para lugar A, não foi para lugar B, não saiu, não ficou, não ouviu o conselho de ninguém. Ele falou assim: eu vou apregoar um jejum, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar a presença do meu Deus, é nele que eu vou encontrar conforto, é Ele que vai tratar meu coração, e as coisas vão continuar acontecendo. Ele muda, e porque ele busca no Senhor, e a atitude, a primeira arma que nós temos é olhar para Deus, é olhar para o Senhor, é buscar no Senhor. Essa é uma arma poderosa. É uma arma que você vai vencer, meu amado. Quando você estiver diante de uma adversidade, olhe para Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava no barco, e o mar estava batendo. Jesus não estava no barco, mas estava lá. E ele fica com medo, e ele pensa que é um fantasma vindo. Mas aí Jesus falou assim: olha para mim, Pedro, estou aqui, calma, fica tranquilo. Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até aí. Então vem. E ele anda sobre as águas, e ele vai andando, e ele vai vivendo o milagre, ele vai vendo a promessa. Ele saiu daquela adversidade, dos problemas, das lutas, da embarcação que ia afundar, e ele começa a andar. E aí sabe o que acontece? Ele começa a olhar agora para o mar. Está bravio, está revolto, está isso. Tirou os olhos de Jesus, tirou o foco de Jesus, tirou aquilo que ele estava vendo, que era a presença de Deus, e ele começou a afundar. E Jesus pega ele pela mão: Pedro, não olhe para as dificuldades, olhe para mim, não olhe para as lutas. Eu sou o Senhor sobre a tua vida, Pedro. Eu estou cuidando de você. Eu sou Deus que te guardo todo o tempo. Ainda que pareça que eu não estou aí, mas eu estou te guardando. Eu estou zelando pela tua casa, pela tua família. Tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. A minha presença, Pedro, é contigo. E aí foi isso que aconteceu. E a arma que Josafá usa é a mesma coisa.
Ele pregou um jejum, ele pregou uma busca, ele busca em oração, ele chama a congregação, ele se reúne com os irmãos, vamos orar, vamos buscar, nós temos que acreditar em Deus, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso, Ele vai mudar a nossa história, nós somos um povo guerreiro, nós sabemos em quem temos crido, Deus prometeu e as promessas deles vão continuar sobre a nossa vida, creia nisso, meu amado, em nome de Jesus. Ele pega, a primeira arma é essa, a atitude. Mas ele faz uma coisa na oração. Linda, eu tenho que falar isso para você. Ele pega a hora. E dentro da oração, que ele pregou junto com a igreja, junto com o povo. E naquele momento ele sobe o nível da oração. Quer ver? Vamos lá. Olha o que ele faz. Então Josafá, no versículo 3, então Josafá temeu o Senhor e pôs a buscar o Senhor e pregou um jejum. E juntou a Judá a pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram buscar com ele. Ou seja, chama todo mundo. Vamos pedir socorro, vamos orar. Chama um da esquerda e da direita, vamos orar. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E eis que ele disse assim, olha, ele diz assim: e disse, ó Senhor Deus de nossos pais, porventura não é Deus nos céus, porventura não és dominador sobre os reinos da gente, e na sua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir, porventura, o Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste a semente a Abraão, teu amigo, para sempre. Ele eleva o nível da oração, aleluia, ele pega o nível, a oração está aqui, ele pega o nível da oração, vou botar a oração agora onde ela tem que estar, na presença de Deus. Ele começa então a fazer aquilo que diz a palavra de Deus. Eu tenho que trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. Está a adversidade, está a luta, mas ele traz à memória: Senhor, Tu é Deus Todo-Poderoso. Em Ti a honra, força, poder, glória. Nas Tuas mãos nada vai passar. Nas Tuas mãos, Deus não precisava ouvir isso, meu amado. Eu quero te dizer isso. Não é que ele está lembrando Deus. Deus não tinha falta de memória. Não é isso. Ele está trazendo a memória. Ele está enchendo o seu espírito com fé. O Espírito Santo tomou ele agora, porque ele está na presença de Deus. E o Espírito Santo fala assim: a primeira coisa que você tem que fazer é levar essa oração a outro nível, ao nível de Deus, ao nível do Senhor, ao nível todo-poderoso. Você começa agora a apresentar para as dificuldades quem é o Deus que você serve. Você começa a apresentar agora as credenciais do Deus todo-poderoso e dizer assim: olha só, problema, dificuldade, luta, adversidade, tribulação, eu quero te dizer uma coisa: o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus que tem nível. E ele começa a dizer das credenciais de Deus: é o Deus todo-poderoso. Você pode dizer amém? Pegue a sua dificuldade, a sua adversidade, começa a apresentar agora, através da oração, através do jejum, e começa a levar para um outro nível, o nível da oração, o nível de um clamor, o nível de uma entrega, o nível do poder. E ele faz isso com muita graça. Ele faz menção dos feitos do Senhor. Ele diz: na tua mão, Senhor, está uma honra, o poder, a graça. Tu é que destitui, tu é que coloca, tu é que tira, tu que faz. Tu é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Tu faz todas as coisas, tu estabelece. E todas as coisas foram feitas pelas tuas mãos. Nada que o Senhor faz pode ser impedido. Aleluia. Nada que Deus vai fazer, meu irmão, nada que Deus quer fazer pode ser impedido. Nada que Deus vai realizar pode ser impedido, porque se Ele quer realizar, Ele vai realizar. Nada, ninguém pode impedir os feitos do Senhor. Ele leva a oração, ele leva aquela guerra para outro nível. Nós precisamos levar a nossa vida para um outro nível. As tribulações, as lutas, está aqui no nível muito raso. Vamos agora apresentar diante de Deus. Levar para um outro nível. A atitude de Josafá pega essa dificuldade, agora ele apresenta. Ele coloca. Ele diz, ele não está fazendo menção aqui para dizer: Deus, o Senhor sabe. Não, ele não está cobrando Deus. Ele está enchendo o espírito dele com fé. Eu tenho que trazer à memória
aquilo que vai me dar esperança, aquilo que vai mudar a minha característica, aquilo que vai mudar a minha fé, aquilo que vai me aumentar o meu entendimento de presença de Deus, aquilo que vai fazer com que eu busque mais o Senhor, aquilo que eu tenha mais sabedoria, aquilo que eu tenha mais mansidão, aquilo que os frutos do Espírito vão ser produzidos na minha vida. E Ele está levando a oração agora para um outro nível. Ele faz memória aquilo que, como diz, que nos dá esperança. Mas também Ele faz outra coisa muito importante. Ele ora, mas Ele não ora sozinho. Existem momentos que você precisa orar com pessoas. Você tem que orar na igreja. Você tem que orar junto. É guerra, vamos orar junto. Estamos unidos, existe um propósito. Ele chama, Ele convoca. Vamos orar. Vamos colocar nas mãos de Deus. Se una a gente de oração. Se una a intercessores. Una-se a pessoas que oram de verdade, que são verdadeiros intercessores da sua vida, que estão colocando sua vida diante de Deus. E comece a orar também. Entre nessa guerra, porque ele faz isso, ele entra na batalha, mas ele convoca a congregação. Ele pede ajuda, ele pede socorro. E ele faz isso, e isso é muito lindo de ver. Ele confessa, ele é capaz de fazer isso. E ele confessou e disse: olha, eu sou incapaz, eu não tenho condição, eu sou pequeno, eu sou frágil. Mas eu sei que se eu buscar no Senhor, se eu fizer no Senhor, se eu realizar em Deus, tudo vai mudar. Se eu tiver oração, se tiver gente orando comigo, se tiver me ajudando em oração, se tiver gente comprometida com Deus, a minha história vai mudar. A minha família vai mudar, a minha casa vai mudar. Tudo que está vindo vai ser desbaratado, porque o Deus Todo-Poderoso vai dar vitória. Ele crê nisso. E ele começa então a mudar a história dele. Porque ele crê. Ele confia inteiramente na palavra do profeta. Ele entende isso. Olha, eu tenho que buscar o Senhor. Eu começo a buscar. Quantas vezes nós começamos a orar e desistimos, paramos. Quantas vezes não entendemos o propósito da oração e paramos no meio do caminho. Quantas das vezes começamos a orar e desistimos, porque a oração às vezes fica chata. Mas a oração é uma disciplina, é uma guerra, é uma luta. Tem que ser vencida, há uma batalha. Pensa bem, meu irmão. O nosso inimigo não desiste. Satanás não desiste, ele é feroz. Ele está lutando para acabar com a tua vida, com a minha vida. Mas aquele que está conosco é maior. Aquele que está conosco é maior e vai nos dar vitória. O inimigo não vai ter poder contra nós, porque somos a igreja de Jesus. Ele vai ter que bater em retirada, porque a palavra de Deus está sendo ministrada. O seu coração está sendo enchido de fé, de certeza e convicção. Se não havia mais esperança, agora há. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está entrando no teu coração. Está te trazendo uma perspectiva de mudança, de renovo. Novas coisas, nova perspectiva. Você está crendo, você está acreditando. Não por mim, não porque eu estou falando, mas pela palavra de Deus ministrada ao teu coração. Essa é a palavra da realidade, da vida. E ela vai mudar a sua história. Ela vai trazer esperança, renovo, poder e graça sobre a tua vida, meu amado. Creia nisso. Primeira coisa, atitude de oração, jejum e vida com Deus. Essa é a primeira arma. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter oração. Tem que ter busca. Tem que batalhar espiritualmente. Tem que ter entrega. Tem que ter confronto no mundo espiritual. Você tem que determinar. Você tem que chegar em casa, dar um pouco vamos dizer, de loucura santa. Chegar em casa, eu sou abençoado, e sai gritando mesmo: sai Satanás, e eu sou de Deus, e nada vai acontecer contra a minha vida, porque o Senhor é comigo. E essas coisas, de vez em quando você tem que fazer isso. Você tem que tomar posse disso. Você tem que crer, você tem que criar uma ambiência espiritual na sua vida. Não pode ficar na mesmice, no acomodismo. Você tem que quebrar padrões para poder entrar na ambiência espiritual. Josafá toma uma atitude radical e faz isso. Essa é a primeira arma. Josafá, agora, ele faz a segunda. Ele pega. Josafá ora, e a oração muda o quadro. Após ele entender isso, após ele ir lá e tomar uma atitude, porque ele até então não tinha orado, ele toma uma atitude, ele faz a congregação, chama o povo. A primeira arma é essa: tomar atitude, chamar, convocar, acreditar, se posturar. Agora ele faz ele ora.
Agora ele começa a entrar no nível espiritual, ele começa a orar. E isso muda todo o quadro. Isso muda toda a ambiência, mudou agora. Porque quando nós oramos, meu amado, muda alguma coisa. E muda muita coisa. As coisas mudam. Porque a oração, ela tem poder. A oração quebra as cadeias espirituais da maldade. A oração, ela traz a presença de Deus, ela atrai a presença de Deus. Quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos, pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, nossos pecados, Deus traz a sua presença e muda a história. E aqui nós encontramos algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós oramos e o quadro muda, a primeira coisa que ela mostra para a gente, muda a minha perspectiva, veja bem, de confiança em Deus. Porque, veja bem, ninguém ora se não acredita. Não dá para orar se você não confia. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê naquilo que você acredita. Só se ora se você tem intimidade com Deus. Só se ora se você tem um relacionamento real e vivo com Deus. Só se ora buscando a Deus se você está sentindo a presença de Deus. Não dá para ficar na mesmice. Agora, se você tem um outro nível, você está buscando esse nível, está mudando a história, você está entrando agora numa vida espiritual poderosa diante de Deus, uma vida de santidade, onde Deus tem falado contigo e Deus tem revelado a palavra dele para você, muda a história. A confiança sua passa a ser outra. Quando alguém falar alguma coisa, você, não, estou em fé, estou acreditando, estou vivendo em vitória. Não é só a vitória não, meu irmão. Eu estou com luta, com dificuldades e problemas, mas o Deus que eu sirvo vai me garantir a vitória. Eu estou tendo luta, dificuldade e problemas, mas eu vou vencer, porque o Deus que eu tenho me garante a vitória. Essa é uma outra postura, uma outra confiança. É um tipo de coisa que muda. E Josafá entende isso, ele sabia, e ele entendia isso. Ele expressa a confiança de Deus na oração. Ele começa a expressar a sua vida na oração. Ele começa a dizer, Deus, eu acredito, olha os feitos. E detalhe, pensa bem, sabe o que ele faz? Ele faz menção da palavra. Ele fala assim, Senhor, todas as promessas que tu fizeste a Abraão vão se cumprir na minha vida. Todas as promessas através de Jesus vão se cumprir na tua vida. Você crê nisso, meu amado? Se Jesus fez uma promessa, ele fez uma promessa para mim e para você. Se a promessa de Abraão estava lá em Abraão, ele vai estar em você. Porque em Abraão, todas as famílias são benditas na terra. Nós expressamos a nossa confiança agora em Deus. Nós expressamos agora a nossa confiança no Senhor. Nós não chamamos mais a Bíblia de apenas um livreto que nós pegamos um dia, não. É a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Ou seja, ela é a palavra de Deus, melhor dizendo. Perdão. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. A palavra revelada, a palavra que está no meu coração, que ela muda, que transforma. Ela não é mais somente um livreto para poder estar ao meu alcance, mas ela é algo que transforma a minha vida, o meu caráter, as minhas posturas. Porque eu vivo essa palavra, eu entendo essa palavra. Eu quero mudança, eu quero perdão, eu quero restauração, eu quero vida. O que acontece com Josafá? Ele entende, ele entra nesse limiar. E essa arma é poderosa, porque é a arma da fé. Amém? Ele sabia que Deus tem o poder sobre qualquer situação. Quando você ora, não há mais impossível. Quando você ora, não existe mais limite. Quando você entra num nível de oração, não existe mais barreira. Mas pastor, está difícil. Pode estar difícil, mas o meu Deus resolve. Eu não resolvo nada, mas o Deus que nós estamos resolve. O Deus que essa igreja serve resolve. O Deus que nós buscamos resolve. Vamos orar e vamos buscar, meu irmão, porque Deus vai resolver todas as nossas necessidades. Não é uma, é todas. É promessa dele. O nível de confiança muda. A perspectiva muda. A situação muda. Porque aquele que tinha sido fiel no passado vai continuar sendo. Ele chama a existência. Agora eu quero chamar você. Quantas vezes o nosso Deus falhou contigo? Eu sei que de repente você hoje está passando por muita coisa difícil. Eu sei que de repente não foi aquilo que você queria estar passando. Eu sei que de repente seu casamento não está conforme você queria. De repente a vida
tem sido muito cruel conosco. Mas eu quero te dizer e trazer uma palavra. O Deus que é fiel vai continuar sendo fiel todos os dias da nossa vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Se tem uma coisa que Ele é fiel na sua palavra, Ele cumpre ela. Josafá entendeu isso quando ele começou a orar, a jejuar, a buscar, a falar dos feitos de Deus. Ele lembrou, peraí, o Deus que fez lá no passado, que nos livrou, que nos deu vitória contra os inimigos, Ele vai continuar nos dando vitória. O Deus que realizou na minha vida, que me transformou, que mudou o meu caráter, que mudou as minhas posturas, que mudou a minha família, que transformou a minha casa, que libertou o meu filho, que libertou a minha casa agora do inimigo, Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Deus vai continuar fazendo, porque o nível, o poder, a graça mudou, porque Ele entendeu. Ele entra no outro nível, e isso é muito importante que a gente possa saber disso. Mas como é que alcança isso, pastor? Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Quantas promessas tem, pastor? 366 não temas na Bíblia, um para cada dia. Não temas, eu sou contigo. Jesus disse, não temas, eu sou contigo. E se tem uma coisa linda de viver que nós passamos aqui, e nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, a maioria de vocês, foi que no Covid nós ouvimos muito, não temas, vai passar. E hoje nós estamos aqui. Não temas. Eu estou doente, não temas, vai passar. Deus é fiel. O Deus que me livrou lá atrás vai continuar livrando. O Deus que fez promessa vai continuar fazendo. O Deus que operou milagres vai continuar fazendo, porque Ele é fiel em todas as coisas. Saiba de uma coisa, as promessas de Deus jamais falham. Ele é o fundamento da nossa fé. Jesus é o fundamento da nossa fé. Sabia que a presença de Deus é resultado da grande vitória que nós temos na presença do Senhor? Essa vitória é a presença de Deus. A vitória do crente não é as bênçãos de Deus, mas é a presença de Deus. A vitória do crente é o poder da graça de estar na presença de Deus. A vitória do crente é receber a presença de Deus, é saber que na presença de Deus ele tem vitória. A fé é o fundamento disso tudo. Essa é uma grande arma. Muitas das vezes as pessoas esperam, só ficam felizes depois que recebem. Mas tem pessoas que já tomam posse antes de receber. Antes de receber, ele glorifica. Antes de receber, ele dá glória a Deus. Antes de receber, ele muda a postura. Ele muda o comportamento. Porque ele entende a presença de quem ele está. Ele entende que o Deus Todo-Poderoso é um Deus fiel em todas as coisas. E eu quero te dizer mais, meu amigo. Use essa arma, a presença de Deus, trazendo as coisas que não são como já fossem. Traga à memória, ao seu pensamento, ao seu coração, aquilo que não é, está aqui, já vai ser, vai realizar. Deus vai fazer. Deus vai trabalhar na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Mais uma arma poderosa. Aconselhou-se com o povo e ordenou para o Senhor, vestido de ornamento, e que eles marchassem. À frente do exército louvavam a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, uma arma poderosa de Deus é o louvor. Uma arma poderosa de Deus é quando nós nem ganhamos a batalha ainda, mas começamos a adorá-lo pelo aquilo que é. Começamos a glorificá-lo a Deus no louvor, na adoração. Nós começamos a adorar a Deus, dizendo, Senhor, Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és santíssimo. E começando, Deus seja louvado em todas as coisas. Mas pastor, não aconteceu ainda, não importa. Louvaremos ao Senhor em todo tempo, diz o Salmo. A todo tempo louve ao Senhor, em todo tempo exalte ao Senhor, em todo tempo bendiz ao Senhor, em todo tempo diz a palavra de Deus. Você vai ver a vitória. Josafá entendeu essa arma, o louvor. No tempo ainda que nem aconteceu, ele chamou isso. Ele misturou a primeira coisa. Ele tomou uma atitude, vou orar. Eu vou sair dessa prostração. O medo está me paralisando. O medo está me deixando para trás. O medo está me deixando eu ir à igreja. O medo disso, daquilo, do que estava fazendo, está acontecendo. Não tenha medo, meu amado. Venha, o Senhor está aqui. Tome uma atitude. Depois, o que ele faz? Ele ora. Ele convoca.
ele apregou um jejum, ele muda de atitude, de postura. Vamos orar, vamos buscar, vamos estar juntos. E ele começa a chamar a existência na oração. E terceiro agora, o que ele faz? Ele louva. Se levanta então um profeta. Quando ele começa a orar, a palavra começa a ser revelada. Veja bem, se tem um mistério aqui, é esse. Você não entendia a palavra, mas quando você ora, a palavra é revelada. Porque só quem escreveu a palavra pode te revelá-la. Só quem conhece a palavra pode te revelar essa palavra. E é o Espírito Santo. Às vezes nós lemos a Bíblia como um livro comum, ou lemos de qualquer maneira. Não, jejue, ore, se consagre, peça a Deus temor para mexer na palavra, para orar na palavra, para tocar na palavra. Não é religiosismo, mas é temor à presença de Deus. É temor do que está aqui escrito, que vai entrar no coração e vai transformar. E quando isso acontece, sabe o que acontece conosco? A palavra entra. Porque essa palavra transforma. Aí Deus traz a palavra revelada. Poxa, eu nunca entendi essa palavra desse jeito, pastor. Eu nunca tive esse entendimento. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. Foi o Espírito de Deus que revelou o teu coração. Foi o Espírito Santo que mostrou como é que tinha que ser feito. Josafá toma essa atitude. E aí Jazael, que é o profeta, se levanta e profetiza. E começa a dizer, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Não precisa. Só clame, só busque, só se coloque na minha presença. Só esteja na minha presença, eu pelejarei por vós. Uma das armas poderosas que nós temos, além da oração, o jejum e além de uma vida consagrada a Deus, é o louvor. Precisamos entender isso, viver isso. Agora veja bem, alguém vem com guerra contra você, com batalhas, e aí você começa a louvar, trazer harpa, trazer piano, traz uma guitarra, traz uma dufe, traz uma harpa. Isso não é arma de guerra. Se a gente pensar bem, isso não é arma de guerra. Traz um rifle, um fuzil, traz qualquer coisa disso. Não. Deus trabalha diferente, meu amado. Deus trabalha diferente. Deus trabalha nos corações. O louvor quebra os corações empedernidos. Os corações de pedra, Deus transforma. Deus muda a pessoa pelo louvor, pela oração, pela consagração, para aquilo que Deus faz, e é a presença do Espírito Santo. À medida que os cantores começam a cantar, veja só, meu amado, os inimigos vão sendo agora desbaratados. O louvor, pois a Deus traz emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir. E vieram contra Judá, todos ficaram desbaratados. Nós estávamos perdidos, mas agora a presença de Deus, a graça de Deus nos trouxe segurança, nos trouxe confiança, nos trouxe certeza, nos trouxe uma postura nova. Agora são os inimigos que têm que ficar desbaratados. São os inimigos que vão bater em retirada. Porque Deus tem promessa para a sua vida, meu amado. Deus tem promessa e Deus está falando isso para você. O segredo da nossa vitória, meu amado, nas circunstâncias difíceis de vida, é exatamente nesse ponto: louvar, cantar, adorar, buscar ao Senhor. Louve, adore. Seja memorável os cantos que você faz na presença de Deus. Seja memorável aquilo que você extrai do teu coração na presença de Deus. Seja memorável aquilo que você é em Deus. Você é um adorador. Você foi criado para adorar o Senhor. Você foi criado para viver a expressão de louvor. Você foi criado para viver uma atmosfera de louvor. Deus te ensinou isso. Ensinou aquele povo. E naquele povo, naquela época, naquela manhã, o louvor e a adoração são elementos vitais para ganhar aquela batalha. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Quando nós tomamos uma postura de adorador, postura de gente que adora a Deus, de um adorador, aonde as batalhas, as guerras, as lutas não vencem. Quem vence é o Senhor na nossa vida.
Quando essas batalhas são vencidas através de uma vida de comunhão, de adoração, de jejum, de oração, meu amado, o inimigo vai ter que bater de retirada. Ele vai ficar desbaratado, ele vai ter que correr para a esquerda. E é isso que acontece com os inimigos de Deus lá naquela época, lá em Josafá. Eram 3 povos. E Deus traz, eles ficam desbaratados, eles se perdem. Um se confunde com o outro e começa um a matar o outro. Porque Josafá pega os cantores, os adoradores, os levitas e coloca na frente. E provavelmente atrás vinha o povo cantando, aleluia. Provavelmente atrás vinha um povo poderoso, sem arma, com arma guardada, sem arma nenhuma, mas adorando, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor vai me dar vitória, só o Senhor é Deus. E os hinos sendo cantados, a dulfe cantando, a harpa cantando, os tambores batendo e dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Aleluia. A batalha foi vencida, meu irmão. A guerra foi vencida porque eles se posturaram. Não precisaram arrancar a espada, não precisaram debater, não precisaram se defender, só ficaram na presença de Deus. E aqui tem um ensinamento para a gente. Mas pastor, eu vou ficar em casa. Ah, pastor, eu não vou vir não. A guerra é só a seguinte: quando se entra na linha de frente. O povo que venceu foi aqueles que se posturaram, ficaram na frente da linha de batalha e como se fosse atacar. Eles tiveram que ir lá para o monte, olhar, se posturar, sem arma, sem nada, cantando, adorando, mas tiveram que ir para a guerra. Não ficaram em casa, não ficaram fazendo, não ficaram trabalhando, mas vieram para a guerra. E é assim que o povo de Deus ganha. É assim que o povo de Deus vence. Vindo para a batalha, vindo para a guerra. Buscando o Senhor, se posturando, adorando, fazendo uma vida significativa, espiritual e poderosa na presença de Deus. É assim que as guerras são vencidas, é assim que a batalha é vencida, é assim que nós conseguimos vencer tudo, é assim que Deus vai dar vitória na tua casa, na tua família, no teu emprego, em tudo que está acontecendo na tua vida. É assim que Deus vai trazer cura, que vai trazer milagre, que vai trazer restauração, que vai trazer bênção para a tua vida. É quando nós vemos e começamos a caminhar. Aquele povo começou a caminhar e se posturou e ficou lá. Nós vamos ver o livramento de Deus. Nós vamos ver o livramento de Deus. Nós vamos ver o livramento de Deus. Aleluia. Louvor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando confiamos e depositamos a nossa fé e a nossa confiança, Ele nos leva a circunstâncias poderosas para vencermos. Deus sempre nos ajuda nas nossas batalhas. Não devemos nos organizar espiritualmente, devemos nos organizar espiritualmente como fez Josafá naqueles dias. Não devemos nos curvar nem se entristecer diante da situação. Por mais danosa que ela seja, por mais triste que ela seja, por mais terrível que ela seja, nós devemos nos levantar e caminhar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque assim vamos superar todas as coisas, louvando, adorando, buscando. Isso é garantia de vitória em nossas vidas. A vitória de Josafá aconteceu de forma milagrosa, porque a peleja não era deles. Deixa eu te dizer uma coisa aqui espiritual profunda para você. Quando você faz isso, quando você se levanta, quando você ora, quando você se postura, quando você busca o Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você consagra a sua vida, quando você pede perdão a Deus, quando você busca o Senhor, e agora você caminhando, orando, jejuando, adorando, sabe o que acontece? Deus fala assim: peraí, agora a peleja não é mais deles, agora a peleja é minha. A luta não é mais deles, agora é minha, é comigo. Sou eu que vou fazer o milagre, sou eu que vou trazer a solução. Sou eu que vou pelejar por eles, sabe por quê? Porque agora eles colocaram nas minhas mãos, eles mudaram o foco. E agora, aquilo que vinha sobre eles vai ter que bater de frente comigo. E comigo o negócio é diferente.
É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Vamos marchar, vamos buscar, vamos vencer, porque é isso que nós precisamos. Vocês não vão precisar batalhar, meus amados. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que Deus vai te dar. Tome posição, permaneça firme, Deus vai te dar livramento. Deus está dizendo para você, olha, ei, eu vou te dar o livramento. Adore ao Senhor, adore a minha presença, adore aquilo que eu sou, o que eu sou na tua vida, os milagres que eu fiz. Traga a memória, mude o foco, traga a memória agora ao seu coração, aquilo que eu sou na tua vida. Comece a buscar isso, comece a declarar isso, comece a viver isso. Deus vai mudar a tua história. Deus fará de você uma mulher, um homem, segundo o teu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas através de você. Não desanimem, não fiquem desapontados. Deus amanhã fará um milagre no meio de vós, foi o que o profeta falou. Ei, Deus fará um milagre. Eita, glória a Deus. Deus fará um milagre no meio de vós. Deus fará um milagre no meio de vós. Deus fará um milagre no meio de vós. Deus vai mudar toda a tua história. Deus vai trazer sobre a tua vida graça, poder, unção. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Bem, assim como é certo que as barreiras cairão, os ferrolhos serão destruídos e as cadeias do cárcere se romperão, em nome de Jesus. Jesus é a nossa força e o nosso socorro bem presente. Milagre, por favor. Bem, fique de pé em nome de Jesus. Qual é a arma que você está usando? Quais são as armas que nós nos levantamos para usar? Quais são as armas espirituais que nós estamos usando? O que nós fazemos quando passamos por adversidade, luta e provações? Josafá tomou 3 atitudes muito importantes. Tomou uma atitude: espera aí, não vou ficar nessa situação, vou mudar essa história. Espera aí, está errado isso. Tomou uma atitude. Segundo, ele orou. Ele chamou as pessoas. Vamos orar. Eu quero chamar você agora. Vamos orar. Vamos tomar uma atitude de Deus. Vamos mudar a história da sua família. Vamos mudar a história da tua casa. Vamos mudar tudo isso. Vamos nos apresentar para Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos dizer para Deus: Senhor, faça milagre. Está aqui os teus feitos memoráveis, aquilo que tu fez no passado, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor realiza. E segundo, vamos adorar Ele junto. Vamos buscar a Deus. Vamos acreditar no milagre. O milagre de Deus está acontecendo na tua vida. A partir desse momento, meu amado, creia nisso. Deus vai mudar a tua história. Deus já está mudando. Deus está trazendo a ambiência espiritual. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, aleluia. é assim que eu luto minhas guerras. Glória a Deus. A tua guerra não é de homem, meu irmão. É assim que eu luto minhas guerras. A tua guerra está nas mãos de Deus. A tua guerra é o Senhor que vai pelejar para você. É assim que eu luto minhas guerras. Deus está travando contigo, assim como fez com Josafá. Você não vai ter que pelejar, você vai ter que Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Adore ao Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. Nenhum sentimento. É assim que eu luto minhas guerras. Deus está restaurando a tua família. Deus está restaurando a tua
que eu luto Deus está minhas guerras. As coisas velhas passaram, eis que tudo está fazendo novo. Deus está trazendo poder, graça, unção sobre a tua vida. Deus está restaurando todas as coisas. Em nome de Jesus. Creia nisso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado Nós somos guardados pelo Todo-Poderoso. Eu luto minhas guerras. Eu luto minhas guerras. Essas guerras são vencidas com Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu Mas as luto nossas guerras são vencidas minhas com louvor na presença de Deus, adoração. As nossas guerras são vencidas. Assim que eu Deus luto está transformando teu coração. Está transformando a tua casa. Deus está transformando a tua família. Deus está quebrando todo o mal contra a tua casa agora. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Deus vai transformar a tua casa. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. 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 E poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nada vai permanecer, porque Ele é Deus sobre a tua Parece que vida. sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, Eu quero mas orar sou com você. guardado por ti. A Bíblia fala que Estou cercado, mas sou após o povo orar, guardado por ti. após o povo se posturar, após o povo entender a palavra de Deus, Deus levantou um profeta. Mas foi pelo Espírito Santo. Deus levantou um profeta. E o profeta está aqui. A palavra de Deus para você hoje. Deus, através do seu Espírito, está quebrando teu coração agora. E está dizendo para você: as suas lutas não são suas lutas, mas são minhas. E se você quer entregar essas lutas nas mãos do Senhor, como um símbolo de uma postura, de uma atitude, de um posicionamento, de uma vida de entrega, vem aqui comigo, eu quero orar com você. Se você quer entregar as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, mas pastor, está difícil, se posture agora. É momento de atitude, é momento de entrega, é momento de quebra, é momento de deixar para trás, é momento de falarmos com Deus, é momento de chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, é agora. Nós estamos na tua presença, já oramos, recebemos a tua palavra, já invocamos o teu nome, mas agora há um motivo. Vamos adorar juntos, vamos orar e falar: Senhor, eu quero me posicionar, eu quero me posturar. Vem aqui na frente comigo em nome de Jesus. Eu quero que você venha comigo, eu quero orar por você. Vem aqui em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Eu quero que orar por você. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Precisamos nos entregar e falar: Senhor, agora meu coração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu quero sentir um novo. Eu quero sentir nova. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras.
É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Agora a tua vida está trazendo a Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. graça do Senhor sobre você. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou Em nome de Jesus, por ti. te apresentamos a nossa vida. Oramos, Senhor, pelos teus filhos. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão em casa, que receberam a tua palavra e hoje estão impactados, Pai, porque mudaram, entenderam que adoração é uma atitude, buscar é uma atitude. E nós hoje aprendemos armas espirituais para guerrear contra as lutas e as dificuldades. A nossa peleja não é mais nossa, agora é do Senhor. E nós vivemos essa promessa. Nós quebramos as cadeias espirituais da maldade. Não existe mais, porque o teu Espírito Santo está aqui. A tua igreja está sendo lavada, remida, e está sendo, Senhor, cheia da tua presença, em nome de Jesus. Por isso nós declaramos agora a vitória, a bênção, a unção, em nome de Jesus.